Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em 2003, ele fez um comentário que deixou muita gente intrigada. Se você acha que eu sou bom, deveria ver Fábio Paim. Para os fãs, esse nome não era tão familiar, mas os clubes de futebol na Europa já estavam de olho em Paim há bastante tempo. Acreditavam tanto que ele seria um grande craque, que quando ele tinha apenas 14 anos, o Sporting pagava a ele um salário maior do que o de muitos jogadores adultos do time principal. Ele até dirigia carros de luxo, mesmo sem ter idade para tirar a carteira de motorista. Em 2007, enquanto Cristiano Ronaldo estava prestes a atingir o auge de sua carreira, Fábio Paim ainda não havia estreado no futebol profissional. Muitos pensavam que ele estava sendo preparado para o mais alto nível, mas logo ficou claro que ele estava longe disso. Após 2 temporadas sem grande sucesso, quando as pessoas já estavam perdendo a esperança nele, o Chelsea surgiu inesperadamente com uma segunda chance para Paim. Infelizmente, ele não só deixou essa oportunidade escapar, como também entrou em uma fase de declínio que o levou à falência, envolvimento com o crime e prisão. Fábio Paim é um dos exemplos mais notórios de um talento promissor que não vingou no futebol, e sua história merece ser contada. Tudo começou quando um assistente social o descobriu jogando em um bairro difícil nos arredores de Lisboa, quando ele tinha apenas 6 anos. O objetivo inicial era criar um time de futebol para manter as crianças no caminho certo por meio do esporte. Mas, ao verem Paim, perceberam que havia algo especial ali. O assistente social que descobriu Fábio Paim uma vez comentou: "Desde o momento em que o vi jogar, sabia que um dia estaria na TV contando como encontrei o maior jogador de todos os tempos." Infelizmente, as coisas não saíram assim. Assim que perceberam o talento de Paim, quiseram colocá-lo no time de futebol. No entanto, havia um problema. O torneio era para crianças com mais de 7 anos. Determinados a vê-lo jogar, eles usaram a identidade de outra criança para que ele pudesse participar. Por mais absurdo que pareça, o plano deu certo. Quando ele começou a jogar, todos ficaram impressionados com sua habilidade. Ainda mais quando descobriram que ele era ainda mais jovem do que pensavam. Nos treinos, Paim parecia ser de outro planeta. Um dos treinadores chegou a contar aos repórteres sobre um treino que precisou ser interrompido. Foi o treino mais curto que já dei. Paim driblou um jogador, depois outro, e se viu no meio do campo com o goleiro ligeiramente fora de posição. Ele fez uma manobra com o pé sobre a bola, girou 45 graus e marcou um gol de calcanhar no ângulo. Depois disso, apitei e disse às crianças: "Acabou. Depois de ver isso, não faz sentido continuar o treino." Na temporada seguinte, em mais um torneio de jovens, o time teve a sorte de enfrentar ninguém menos que o Sporting, a academia mais prestigiosa de Portugal, que trouxe talentos como Futre, Figo, Quaresma, Nani e, claro, Cristiano Ronaldo. Naquele dia, a partida terminou 3-1 a favor do Sporting, mas o maior vencedor foi Fábio Paim. Além de marcar o único gol de sua equipe, ele repetidamente constrangeu a equipe do Sporting, tantas vezes que não tiveram outra escolha a não ser contratá-lo, chegando a um acordo para que ele se juntasse ao final da temporada. Outros clubes vieram, mas a equipe do seu time recusou todas as ofertas, não importava o valor, acreditando que uma academia como o Sporting era o único lugar para um garoto como Paim. Queriam o melhor para ele, que ele tivesse sucesso acima de tudo. Foi a falta desse tipo de orientação que seria sua ruína mais tarde. Em 1997, ele finalmente chegou ao Sporting, mas não era o único talento que aparentemente havia caído por lá. Havia outro garoto, um pouco mais tímido, cerca de 2 anos e meio mais velho, que havia acabado de chegar da Ilha da Madeira. Seu nome era Cristiano, e desde o início as comparações começaram e rapidamente chegaram a uma conclusão. Fábio não era apenas melhor, ele era muito melhor. Logo no primeiro ano, ele dominou completamente seu time, e aos 13 anos, ele não era apenas o principal jogador deles, ele era maior do que tudo junto. Tornou-se tão famoso por seu talento que milhares de fãs apareciam em todos os treinos apenas para vê-lo. Mas não eram apenas os fãs locais. Todos os clubes com alguns milhões sobrando estavam de olho nele. É até dito que a seleção francesa prometeu a ele uma casa,
um carro, empregos para todos os membros de sua família e um salário obsceno para que ele se mudasse para o país deles e prometesse solicitar a cidadania a fim de jogar por eles em vez de Portugal. Você não vê algo assim todos os dias. Além disso, como você pode imaginar, os agentes começaram a cercá-lo como abutres e, no final, Jorge Mendes foi o que o agarrou. Foi por volta do momento em que ele completou 15 anos que as coisas começaram a escalar. Naquela época, Ronaldo mudou-se para o United e, enquanto o mundo olhava completamente impressionado, ele foi perguntado por um repórter como conseguiu se adaptar tão facilmente à Premier League. E ele respondeu: "Se você acha que sou bom, então deveria ver Fábio Paim. Se o Sporting já estava sob pressão dos grandes clubes, agora, com Jorge Mendes se tornando seu agente e Ronaldo fazendo a maior manobra de marketing não intencional da década, o Sporting foi forçado a blindar o contrato de seu prodígio e, assim, aos 15 anos, ele começou a ganhar mais do que a maioria dos jogadores do time principal. Se Paim sempre se mostrou imprudente, tirando notas ruins, ficando acordado até tarde e sumindo de vez em quando, uma vez que todo o dinheiro chegou, foi difícil para o jovem não se tornar um canhão desgovernado. Se algumas pessoas que sobem à fama geralmente estragam tudo ao esquecerem de onde vieram, Paim sofreu algo parecido. Ele permaneceu muito dependente da aprovação de seus amigos de infância. Então, com seu primeiro monte de dinheiro, ele comprou uma casa enorme com piscina bem ao lado de sua antiga rua. Dizem que foi exatamente quando tudo foi para o ralo. Amigos estavam lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Paim parecia preso em um looping, constantemente tentando impressioná-los, mantendo a festa sem parar e gastando seu dinheiro em coisas fúteis. Primeiro, um Mercedes conversível, depois um Porsche, até mesmo Ferrari e Lamborghini. Sua garagem para 10 carros estava cheia antes mesmo de ele ser velho o suficiente para tirar a carteira de motorista. Mas não pense que isso o impediu. Em uma entrevista, ele admitiu que já estava frequentemente dirigindo, dizendo: eram automáticos, só precisava pisar no acelerador e dirigir. Mesmo assim, ele ainda se apresentava em campo, terminou aquela temporada com impressionantes 28 gols em 29 jogos. E foi o primeiro a admitir que, independentemente de seu talento, ele tinha que trabalhar cada vez mais duro, todos os dias, para alcançar seus objetivos. Mas então, para piorar a situação, ele se machucou muito seriamente, a ponto de precisar de cirurgia no joelho. Sem ter o que fazer, ele lutou para manter o foco, e quando voltou, os números começaram a diminuir, e as preocupações começaram a ganhar destaque. Em 2007, Paim completou 19 anos, e se Ronaldo estava se preparando para a temporada que lhe traria sua primeira bola de ouro, Paim ainda não havia chegado ao time principal do Sporting, embora ele já tivesse representado Portugal no time juvenil, até recebendo a icônica camisa número 7. Ainda assim, por mais que suspeitassem que ele não estava nem um pouco pronto para dar o passo para o futebol profissional, com sua idade prestes a chegar aos 20, o Sporting se sentiu forçado a lhe dar alguns minutos e, assim, ele foi emprestado ao Olivais e Moscavide. Na segunda divisão portuguesa, deveria ser um bom negócio. Ele teria algum tempo de jogo em um nível mais alto, sem ser exposto às pressões do futebol de primeira divisão. No entanto, ao final da temporada, ele havia acumulado 11 partidas, com 9 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória e tantos cartões vermelhos quanto gols. Como você pode imaginar, eles foram rebaixados e a motivação de Paim estava em um nível mais baixo de todos os tempos. Seu próximo clube foi o Trofense, emprestado novamente, e não importa o quão bem estivessem indo na segunda divisão, Paim começou a ficar impaciente e insistindo que deveria estar jogando no mais alto nível. Então, ele se mudou novamente, emprestado como de costume, desta vez para o Passos Ferreira, na primeira divisão portuguesa. De repente, o tempo de jogo tornou-se escasso mais uma vez, e após encontrar alguns jogadores tão imprudentes quanto ele, sua maior lembrança do clube foi fazer uma viagem ao México sem nem mesmo fazer as malas, apenas ele e um cartão de crédito. Quando voltou, tinha 3 malas cheias de roupas novas.
Esta foi a gota d'água para muitas pessoas. Ele até recebeu sua última convocação para as categorias de base da seleção portuguesa. Mas nada muito animador. Parecia que estava oficialmente acabado. Mas então ele recebeu uma segunda oportunidade que nem poderia ter sonhado. Luiz Felipe Scolari, sim, o Felipão, havia acabado de deixar o comando da seleção portuguesa para assumir o Chelsea. E ao lado dele, trouxe um monte de jogadores portugueses. De Deco, Abozingua, Ricardo Quaresma e, finalmente, enquanto Abramovich cedia a todos os seus caprichos, Fábio Paim, emprestado com uma opção de compra ao final da temporada. Era incrível de ver, de ser negado um lugar no Paços de Ferreira a jogar por um gigante europeu como o Chelsea em questão de meses. Esse é o tipo de mágica que um empresário como Jorge Mendes pode realizar. Claramente, Paim sempre foi um cara de sorte, mas isso estava fora dos padrões. No entanto, ele definitivamente não aproveitou ao máximo essa chance. Existem várias histórias do seu tempo no Chelsea, quase todas negativas e reforçando o mau comportamento decadente que ele trazia consigo. 3 meses após chegar ao clube, ele só havia jogado pelo time reserva e então pediu para ser enviado de volta a Portugal, alegando que tinha certeza de que nunca teria uma oportunidade. É bom reforçar que haviam se passado apenas 3 meses. Claramente, paciência não era seu ponto forte. A partir dali, ele treinou com o Rio Ave por um tempo, mas também desistiram dele. Então ficou sem time pelo resto da temporada. No ano seguinte, agora com 23 anos, o Sporting o emprestou novamente ao Real Massamá, na 3ª divisão. E bem, isso foi tudo. Com apenas 2 jogos disputados em toda a temporada, o Sporting já havia tido amostras o suficiente e Paim foi liberado de seu contrato. Neste ponto, ninguém o queria e ele acabou tendo que ir atrás de um de seus antigos treinadores da academia e quase implorar para lhe dar uma vaga no Torreense, na 3ª divisão portuguesa, alegando que agora estava completamente falido. O treinador cedeu e até deu sua palavra ao proprietário do clube de que Paim se comportaria. Mas então ele descaradamente saiu após apenas alguns meses, quebrando os termos de seu contrato e a confiança que seu ex-treinador depositara nele. Seu motivo era simples. Ele havia recebido uma oferta milionária em Angola, onde esperava que pudesse ser convocado para a seleção nacional, dado que seus pais eram originários de lá. Mas, a partir daí, seus problemas fora de campo se tornaram mais preocupantes do que seu desempenho abaixo do esperado. Depois de fracassar completamente em Angola, ele voltou à 3ª divisão portuguesa. Havia até uma petição para que o Sporting lhe desse uma chance, mas não foi a lugar nenhum. Ele fez várias aparições em programas de TV e depois se mudou para a China, Malta, Lituânia e depois Luxemburgo. Vamos respirar, porque fica pior. Vamos voltar a 2012, quando ele voltou de Angola. Naquele ano, do nada, ele foi acusado de agredir sexualmente uma mulher em Lisboa. E o que mais surpreendeu foi que a polícia agiu muito rapidamente. Descobriu-se que ele já estava em registros policiais por várias acusações de atentado ao pudor, com vários incidentes onde foi pego se masturbando na rua enquanto observava pessoas. Não conseguimos encontrar muito mais sobre o que aconteceu neste incidente, mas, por mais sombrio que possa parecer, Paim caiu no erro novamente, porque, quando estava jogando na Lituânia, aconteceu novamente, mais uma vez, acusado de agredir sexualmente uma mulher, com a polícia lituana fornecendo uma declaração na qual afirmavam que ele poderia pegar até 7 anos de prisão. De alguma forma, Paim veio à imprensa insistindo que nem sequer havia sido acusado de nada e tudo simplesmente evaporou, sem nenhuma acusação real, embora ele, muito duvidosamente, tenha saído do país logo após tudo vir à tona, apesar de as coisas estarem indo bem no clube. Mais tarde, após deixar Luxemburgo, ele apareceu novamente nas notícias, quando um vídeo explícito dele e uma jovem vazou na internet. Então voltou a Portugal para mais um time da 3ª divisão, participando até de um reality show onde, apesar de saber que estava sendo gravado 24 horas por dia, 7 dias por semana, conseguiu expor sua genitália para todo o país, não surpreendendo ninguém, considerando todo o histórico de atentado ao pudor.
Eventualmente, ele se mudou para a 4ª divisão do Brasil quando tinha 29 anos para jogar no Paraíba do Sul, equipe que era da 3ª divisão carioca. Porém, depois de alguns problemas com seus documentos de imigração, voltou para a 3ª divisão de Portugal sem fazer nenhum jogo pela equipe brasileira. A história de Fábio Paim continuou a desmoronar. Como muitos outros jovens prodígios que não atingiram seu potencial, ele tentou iniciar um programa de treinamento para jovens. No entanto, ele acabou se envolvendo em problemas novamente, participando de um reality show em Angola, de onde foi expulso por comportamento violento com uma mulher. Em 2019, ele enfrentou um grande escândalo. Foi preso por tráfico de drogas, flagrado vendendo cocaína com as substâncias escondidas em suas roupas íntimas e ainda estava armado com uma faca, um par de tesouras e uma balança de precisão. Era um caso evidente. Houve até sugestões de que ele estava sendo usado como mula de drogas, transportando substâncias para os arquipélagos portugueses. Mesmo com evidências de áudio, ele conseguiu um advogado renomado e foi liberado após 9 meses de prisão. Durante o processo do julgamento, foi preso 2 vezes por dirigir sob a influência de álcool e chegou a ser considerado um risco de fuga, sendo proibido de deixar o país. Surpreendentemente, Paim ainda voltou a jogar futebol. Ele fez um retorno ao se juntar a um time da 4ª divisão polonesa em 2021. Porém, ao final daquela temporada, anunciou sua aposentadoria. Recentemente, em um podcast, ele deu uma declaração bem polêmica. Dei uma entrevista e disse, algo de brincadeira, que achava que o Cristiano me deveria oferecer uma das bolas de ouro, mas na humildade. Quem sou eu ao pé do pai? Se continuasse a trabalhar e tivesse metade da cabeça que o Cristiano tem, se calhar não seria ele e o Messi. Seria eu, Messi e Cristiano. Estaríamos na luta, e o Cristiano não ganhava as bolas que ele tem. Se calhar uma era minha, brincou Paim, além de afirmar que gostaria de ter nascido com menos talento. CR7 respondeu em um comentário de Instagram, perguntando incrédulo quem era aquele cara. Você conhecia a história de Fábio Paim ou já tinha visto alguns lances de seu futebol? Comente abaixo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos com histórias marcantes de jogadores de futebol. Nos vemos em breve. Esse é o canal O Manual da Bola. Até o próximo vídeo.